nós vamos aprender sobre as 7 colunas da sabedoria. A casa da sabedoria está bem solidificada e fundamentada na rocha. O cristão, ele deve, olha para cá, edificar com sabedoria, com prudência a sua casa. Nós, como cristãos, nós que conhecemos a Cristo, devemos edificar a nossa casa com sabedoria e prudência, dando o que? Sustentação e estabilidade à sua vida e também à vida de sua família. O pregador, o escritor Salomão, ao escrever Provérbios capítulo 9, ele vai falar que a sabedoria edificou a sua casa. Uma pessoa que consegue edificar uma casa, ele não é qualquer pessoa, ele é uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia. E ele vai falar na parte B do versículo que já lavou as suas 7 colunas. Aí você fica vendo o texto e vai ler o capítulo todo. Aí você vai pensar: que colunas são essas que Salomão fala? Que coluna é essa que já lavrou as suas 7 colunas? Ele vai falar de 7 colunas. Eu queria que você aprendesse comigo quais são essas 7 colunas que Salomão está se referindo. A primeira coluna que dá sustentação a uma casa é a sabedoria e a prudência. Essa é a primeira coluna, a sabedoria e a prudência. A prudência é a virtude prática da sabedoria. Mateus capítulo 7, verso 24 e 25, Jesus ele vai nos dar uma instrução sobre como edificaremos uma casa. Mateus 7, 24, Jesus ele vai bem realista a questão de nós edificarmos a nossa casa, porque todo aquele pois que escuta as minhas palavras é semelhante a um homem prudente, a semelhante a um homem inteligente, que fez o quê? Que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí no verso 25, coloca aí no verso 25: e desceu a chuva, e correu os rios, e assoprou o vento, e bateu sobre ela, e ela não caiu. Por que essa casa não caiu e não vai cair? Porque ela está sendo edificada sobre a rocha. Uma casa, ela construída no terreno plano e bem edificado, ela não vai se romper facilmente. Pode ter inverno, pode ter verão, pode passar as estações, ela vai continuar intacta. Quem já não ouviu história de capitalizado? Não estou falando em casa que é na beira do penhasco, estou falando desse tipo de casa, estou falando de casa solidificada
no chão. Por que aquela casa ela se rompe? Porque não foi edificada com entendimento. Não foi um engenheiro inteligente que projetou a estrutura daquela casa. É isso que a Bíblia vai revelar sobre a prudência e a prática da sabedoria. O próprio Jesus ele vai falar que aqueles que obedecem a minha palavra, eu assemelho um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E a casa hoje edificada sobre a rocha, essa rocha se chama Jesus. Aonde a minha casa, aonde a tua casa tem que estar alicerçada. Porque quando a minha casa está alicerçada em Cristo, pode vir tempestade de todos os lados, pode vir terremoto de todos os lados. Essa casa, ela não vai ser destruída porque ela foi alicerçada na rocha, como fala o versículo 25. A prudência, ela mora mora na casa da sabedoria. Provérbios 8:12 vai falar isso. A sabedoria, habito com a prudência, e acho o conhecimento dos conselhos. Jesus, ele também nos aconselha a sermos prudentes. Jesus, ele não quer que nós, seus filhos, sejam pessoas sensatas. Mas incrível que pareça, ainda existe crente insensato. Ainda existe mulheres insensatas. Ainda existe homens que não é prudente e que não é sábio. O próprio Jesus, ele nos aconselha a sermos prudentes. Mateus 10:16, ele vai falar sobre isso. Eu vos envio como ovelha por meio de lobo, portanto, sempre prudentes. Ele coloca até uma serpente. Seja prudente como uma serpente e inofensível como uma pomba. Jesus, ele quer que nós sejamos inteligentes. Jesus, ele quer que nós sejamos prudentes, sábios, inteligentes. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3:10, ele aconselhou a nós construirmos com prudências, segundo a graça de Deus que ele foi dada, pois como sábio e arquiteto, o fundamento do alto edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Isso é o próprio apóstolo Paulo nos aconselhando a construirmos com prudência, com inteligência, como sábio e arquiteto. Uma pessoa que sabe construir, uma pessoa que sabe formar, criar as coisas e fazer fluir, como ele mesmo fala, como sábio e arquiteto, e edificar sobre ele. Então, a primeira coluna que Salomão está falando é a coluna da prudência, é o que você acabou de ouvir no primeiro ponto. E a segunda coluna que Salomão está falando é a coluna do conhecimento. A coluna do conhecimento é que sustenta a casa da sabedoria. O conhecimento é a virtude sistematizada da sabedoria. Provérbios capítulo 2, versículo 4 ao 5. O pregador Salomão, ele vai falar sobre isso. Ser como a prata
3, verso 5. Então entenderá o temor do Senhor e achará conhecimento de Deus. O conhecimento é sempre, parece mencionado após a sabedoria. Provérbios 2:10. Coloca aí Provérbios 2:10. Pois quando a sabedoria entrar em teu coração, aí entra também o conhecimento. Porque o conhecimento e a sabedoria estão ligados um com a outra. E for agradável a tua alma. Provérbios 3:13. Pregador Salomão, ele vai continuar falando: bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. A Bíblia vai falar em 2 Crônicas 1, do 10 ao 12, que Salomão, quando ele recebe a responsabilidade de ser rei, ele se tornou um homem totalmente despreparado. Ele assumiu o reino sem nenhuma estrutura, sem nenhum conhecimento, e após ele apresentar todo o sacrifício, o Senhor aparece a Salomão, e Salomão ele pede o quê? Dá-me, pois, sabedoria e conhecimento para que eu possa sair e entrar perante o povo. Pois quem poderia julgar esse tão grande povo? Aí a Bíblia vai falar no verso 11 e no verso 12. Coloca aí verso 11. Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso em teu coração, de não pediste riqueza, não pediste a morte dos teus inimigos, não pediste prosperidade, mas pediu sabedoria e conhecimento. É o que os homens de hoje estão precisando nos nossos dias. Hoje o ser humano, ele tem dinheiro, ele tem fortuna, mas ele não tem conhecimento, ele não tem prudência. Então Salomão, Deus ele se admira de Salomão por ele não ter pedido nada disso. Eu não tenho dúvida que se Deus aparecer a qualquer um dos irmãos aqui e Deus disser assim: pede o que tu queres, não tem nem perigo de você pedir sabedoria e discernimento, porque o coração do homem é vaidoso, o coração do homem é avarento. Se Deus chegar para nós hoje e disser: fulano, o que tu queres que eu te faça? Fulano, não tem nem perigo de você pedir entendimento e sabedoria. A primeira coisa que você pede: eu queria dinheiro para comprar uma casa para meu pai, para minha mãe, comprar um carro, comprar isso. É a primeira coisa que o ser humano pede. E o que chamou a atenção de Deus na oração de Salomão foi que ele não pediu nada disso, irmão. A única coisa que ele pediu foi discernimento e sabedoria para saber entrar e sair e lidar com o povo. E quando a gente pede a coisa certa, Deus chega para Salomão e diz: olha, Salomão, estou muito satisfeito contigo por não ter pedido riqueza, por não ter pedido a morte dos teus inimigos, mas eu vou acrescentar, eu vou te dar entendimento, eu vou te dar sabedoria e vou te dar prosperidade. Salomão se tornou o homem mais sábio que o mundo já entendeu, o homem mais próximo, o homem que desfrutou de tudo, o homem que provou do ouro, da prata, o homem que tinha várias mulheres. A Bíblia vai falar isso, que ele tinha
tudo que ele tinha, tudo que ele possuiu em vaidade. Salomão, ele resumiu tudo que ele tinha, tudo que ele possuiu e disse: não vale a pena. Por quê? Porque Salomão, ele se expressou dessa forma. Porque o homem, ele nunca se satisfaz com nada. É até provável que ele tinha várias mulheres à disposição dele. Aí no final ele disse que não valia a pena. Ele pensou: besteira na minha cabeça, só uma mulher resolve o meu problema. E ele terminou escrevendo no livro de Eclesiastes, dizendo: tudo debaixo do céu é vaidade. Você sabe o que Salomão estava querendo dizer para nossos dias? Não adianta trabalhar muito, não adianta possuir muito, que não vai terminar em nada. Aí no livro de Provérbios ele vai falar: olha, o homem trabalha muito e o outro que não trabalha desfruta. E é o que acontece hoje, irmão. O livro de Eclesiastes, Provérbios, se você for ler e estudar tudo que Salomão fala, é verdade. O camarada passa a vida toda trabalhando, juntando dinheiro. Juntando dinheiro, o que é que acontece? Ele morre. Aí a mulher arranja outro, com todo respeito, ele vai desfrutar do dinheiro que morreu. Simples, irmão. Por isso que Salomão diz: vaidade e vaidade, diz o pregador. Então aí, irmão, é só ler o problema que vai falar isso. As pessoas morrem trabalhando, ajuntando dinheiro, não tem lazer, não tem curtição, não passeia com família, não passeia com nada. Aí morre, aí o outro que não fez nada desfruta do trabalho dele. Aí Salomão vai dizer: vaidade, está na Bíblia, irmão. Isso serve tanto para homem como para mulher. Não é pecado trabalhar, não é pecado possuir, ter. Mas Salomão, ele é o cara totalmente experiente no negócio, ele teve tudo. E ele diz: tudo que eu vi debaixo do sol é vaidade. Vaidade de vaidade, diz o pregador. O Espírito Santo, ele instrui o dom da palavra, da sabedoria, da palavra, do conhecimento. Em 1 Coríntios 12:8 vai falar sobre os dons do Espírito. O dom do conhecimento. Porque pelo Espírito Santo é dado a palavra da sabedoria, que é a primeira coluna da prudência. E depois ele vai falar: e a outra, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Essa é a segunda coluna que Salomão está falando, das 7. A primeira, a prudência; a segunda, o conhecimento. E a terceira coluna que Salomão vai falar, das 7, a terceira é o entendimento. A terceira coluna que sustenta a casa da sabedoria e do entendimento é a virtude de. E o entendimento é a virtude da sabedoria. Provérbios 8:14, Salomão vai falar sobre isso. Meu é o conselho, a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. O entendimento é sinônimo de inteligência, é a fonte de toda a. É dotado de grande prudência e de entendimento.
dele. Ele dá sabedoria ao sábio, conhecimento aos entendidos. Segunda Crônicas 2:10. Eis que os teus servos, os cortadores que cortaram a madeira, dá-lhe 20.000 coros. Segunda Crônicas 2:10. O entendimento é sinônimo de inteligência, é a fonte de todo o conhecimento dotado da grande prudência e do conhecimento. Foi a anotação que eu coloquei errada aqui, mas não tem problema não. A quarta coluna que Salomão vai expressar é a coluna do conselho. A quarta coluna que sustenta a casa da sabedoria é o conselho. O conselho é a virtude diretiva da sabedoria. Provérbios 8:12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho conhecimento dos conselhos. De acordo com Provérbios 24:6, o conselheiro prudente que se investe na batalha. Coloca aí Provérbios 24:6. Com o conselho prudente, tu farás a guerra e a vitória na multidão de conselheiros. Isaías 28:29, o profeta Isaías, ele vai revelar dizendo: o Senhor, ele é maravilhoso, conselheiro, grande em sabedoria. Em outras traduções, grandes em obra. E a Bíblia vai falar em João 12:13: o Senhor dispõe de sabedoria e força e de conselho e entendimento. João 12:13, que está escrito: com ele está a sabedoria e a força, o conselho e o entendimento tem. Essa é a quarta coluna que Salomão está se referindo das 7 colunas. A quarta, o conselho. A quinta coluna, a coluna da fortaleza. A fortaleza é a quinta coluna que sustenta a casa da sabedoria. A fortaleza é o alicerce da sabedoria. 2 Samuel 22:33. Deus é a minha fortaleza, é a minha força, e Deus é a minha força, é a minha fortaleza, e Ele é perfeitamente desembaraça o meu caminho. Provérbios 10:20. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros. É isso? Provérbios 10:20. O Senhor, o caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros. Essa é a quinta coluna que Salomão vai
ruína para os que praticam a iniquidade. Obrigado, irmão. Provérbios 10, 29. Essa é a quinta coluna que Salomão está se referindo das 7. É a fortaleza. Em um dos salmos, o salmista vai se referir que o Senhor é a fortaleza para aqueles que nele confiam. O Senhor, Ele está sempre disponível para trazer proteção para o seu filho, trazer proteção para o justo, para o íntegro, para aqueles que confiam na sua fortaleza. E a sexta coluna que Salomão vai estar referindo nessa noite é a coluna da justiça. A Bíblia vai nos revelar a sexta coluna da casa da sabedoria é a justiça. A justiça é a virtude e a morada da sabedoria. Provérbios capítulo 8, verso 15 ao 16. Por mim reina os reinos, e os príncipes decretam justiça. Por mim governa príncipes e nobres, sim, todos os juízes da terra. Coloca para 16. Já está aí os dois, né? A justiça é a virtude e mora com a sabedoria, como falou o Provérbios. A sabedoria nos faz andar em meio caminho da justiça. Provérbios 8, 20. Coloca o 20. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio da vereda do juízo. O Senhor, Ele ama os que seguem a justiça. O Senhor, Ele ama aqueles que andam retamente em seus caminhos. O Senhor, Ele é a favor daquele que anda pelas veredas da justiça. Provérbios 15, 9. O Senhor ama os que seguem a justiça. O caminho do ímpio é abominável. O Senhor ama os que seguem a justiça, Ele a ama. Deus, Ele ama aqueles que faz com sinceridade, que andam no seu caminho. Se nós, cristãos, quisermos viver debaixo da bênção de Deus, que nós venhamos andar com justiça e com retidão, porque a Bíblia fala que o caminho do ímpio é abominável aos olhos de Deus, mas aquele que segue a justiça, que pratica a justiça, os olhos de Deus estão voltados sobre eles. Deus ama aquele que pratica o bem. E a sétima coluna que Salomão vai falar para nós encerrarmos aqui, as 7 colunas que Salomão vai estar falando, é o temor do Senhor. A sétima coluna que sustenta a casa da sabedoria é o temor do Senhor, porque o temor do Senhor, ele é a verdadeira sabedoria, é o verdadeiro conhecimento. Jó 28, 28, o que é que diz? E disse ao homem: eis que eu temo ao Senhor,
e a sabedoria, apartai-vos do mal, é inteligente. Quem está falando isso é aquele que está ali desenganado pela medicina, rejeitado pela sociedade. É um homem que era rico, se tornou morador de rua. Ele poderia estar despido de tudo, de dinheiro, de saúde, mas era um homem que tinha o conhecimento de Deus. Ele fala: e disse ao homem: eis que eu temo o Senhor, e a sabedoria, aparta-se do mal, é a inteligência. Como é que de uma pessoa que está rejeitada pela sociedade, morador de rua, mas era um homem que temia ao Senhor, que andava com o Senhor, que temia, era um homem temente, justo e que amava o Senhor. Na sua fragilidade, nas suas dificuldades financeiras, na sua dificuldade espiritual, na sua dificuldade física, mas ainda existia um conhecimento, um temor de Deus dentro de si. Jó, ao falar sobre o temor do Senhor, é a sabedoria. O homem que vai falar que aquele que se aparta do mal é a inteligência. A Bíblia vai nos revelar, irmãos, que o sábio, o homem inteligente, o homem prudente, como foi falado aqui nas 7 colunas, ele é aquele que vê o mal e cai fora. Hoje eu não consigo entender, que eu não vou entender, como é que o mundo hoje está tão violento, está tão agressivo, as pessoas estão vendo o que é errado, ainda continuam praticando o que é errado. Hoje, o camarada ele morre de cirrose, de tanto beber, que é um dos problemas que causa. Aí o que é que acontece? As pessoas vão para o velório de quem morreu de cirrose, de tanto beber, e vai beber no velório do cara. Eu queria entender, irmão, como é que as pessoas não conseguem enxergar o erro. Porque está lá, diagnosticado, o cara bebeu tanto que deu cirrose. Aí o cara vai para o velório, beber na porta do velório, beber. Sabe o que é isso, irmão? Pessoas que não é inteligente. Eu vou ser sincero, eu sirvo a Deus há uns 26 anos. Eu aceitei Jesus, eu tinha uns 17 anos. Participava de baile funk, participava de gangue, tinha os meus defeitos, mas eu fui uma pessoa que eu aprendi com o erro dos outros. As pessoas iam presas e eu ficava observando. Não, aí não dá para mim não. Eu já me afastava. O fulano foi preso porque fumava maconha, foi pego com maconha, foi pego com isso. Aí eu ficava só, não dá para mim não. Porque que a gente tem que aprender com o erro dos outros. E é o que as pessoas não conseguem fazer. O fulano foi preso, não sei quantos quilos de droga. Quem está de fora é para fazer o quê? Esse caminho não dá para mim não. Mas o que é que acontece? As pessoas fazem tudo diferente, irmão. No livro de Jó, ele vai falar que a sabedoria,
E hoje a gente vê as coisas tudo diferente. Os jovens entrando na vida errada, está vendo que estão morrendo gente e estão entrando. Eu queria entender isso. Eu queria só entender como é que funciona a cabeça das pessoas. Porque se isso aqui está fazendo mal, eu uso até no dia que eu souber que vai fazer mal. Porque no dia que fizer mal, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que abandonar. Isso, se a gente quiser sobreviver, se a gente quiser ter uma vida mais prolongada. Mas hoje as pessoas estão fazendo as coisas tudo diferente. Se aqui está errado, aí é que as pessoas querem estar no erro. A pessoa foi presa porque foi pego fazendo isso e fazendo aquilo. Aí quando é outro dia a pessoa que está vendo vai fazer a mesma coisa. Pessoas que não são prudentes e que não são inteligentes. Isaías, Eclesiastes, capítulo 7, verso 18. Quem teme ao Senhor escapa do mal. Quem teme a Deus. Eclesiastes vai falar sobre isso. 17, 18. Quem teme a Deus, ele escapa do mal. Bom é quem retém isso, e também daquilo que não retira a tua mão, porque quem teme a Deus, escapa do mal, escapa do perigo. Isaías 33, 6. Haverá em Sião estabilidade, os teus tempos de abundância, de salvação, de sabedoria, de conhecimento, do temor do Senhor, será o teu tesouro. Haverá estabilidade em teu tempo, abundância, salvação, sabedoria, conhecimento do Senhor será o teu tesouro. Quando um homem, uma mulher, ele teme ao Senhor, a Bíblia vai titular ele de bem-aventurado. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda no seu caminho. Salmo 128 vai falar sobre isso. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Irmão, a palavra bem-aventurado significa abençoado. Se você quer ser abençoado na sua vida, teme ao Senhor. Ande com sabedoria, com entendimento, com retidão, para que os nossos dias venham se prolongar sobre a face da terra. Estamos vivendo uma época em que a gente temos que estar edificada sobre essas 7 colunas. A coluna da prudência, do conhecimento, do entendimento, do conselho, da fortaleza, da justiça e do temor do Senhor. A gente não pode viver uma vida vacilante sobre essa terra. A gente temos que andar com entendimento, com sabedoria, com prudência. Devemos edificar a nossa casa sobre a rocha, construir o nosso fundamento com prudência, com conhecimento, com entendimento, com conselho, com fortaleza.
edificada sobre a rocha, construa sobre a rocha chamada Jesus. Não queira levar o nome de Jesus só como um amuleto, não. Sirva Jesus de verdade. Que a tua casa esteja edificada sobre a rocha chamada Jesus. Que a tua casa seja edificada com prudência, com conhecimento, com entendimento, com conselho, com fortaleza e com temor de Deus. Esse texto sagrado é onde nós aprendemos sobre as 7 colunas que Salomão descreve em Provérbios capítulo 9, verso 1. Que a sabedoria já edificou a sua casa e já lavrou as suas 7 colunas. Essas são essas 7 colunas que Salomão está falando em Provérbios capítulo 9, verso 1. Que nós que servimos ao Senhor venhamos estar sempre dentro desses conselhos, pedindo sabedoria, pedindo entendimento, pedindo a proteção, pedindo fortaleza, para que possamos edificar a nossa casa, não da forma que nós queremos, não da forma que nós desejamos, mas que nós venhamos edificar dentro da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Você pode receber essa mensagem? Você vai aplaudir ao Senhor por isso? Aplauda ao Senhor mais forte. Deus abençoe, Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, eu quero estar convidando aqui o nosso irmão